Olá a todos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Criador de todas as coisas, o Senhor Deus que nos criou. Nós, quando éramos pecadores, o Senhor Deus enviou o Senhor Jesus, o seu Filho unigênito, para receber todos os nossos pecados, para ser crucificado e pela sua morte, todos os nossos pecados, em uma única vez, eternamente poder ser lavados. Através desse grande amor e graça, nós agradecemos ao Senhor. Senhor Deus, Pai, o Senhor, por ter nos salvo, através do trabalho feito pelo Senhor, dentro dessa sua igreja, corpo de Cristo, o Senhor está trabalhando por nós, cuidando de nós, fazendo com que nós possamos crescer, para que o trabalho do Senhor Deus possa ser realizado dentro dessa igreja. Senhor, nesse verão, passando o retiro de verão que está acontecendo no momento, realmente através desse acampamento, retiro, que muitos espíritos perdidos possam ser ajuntados, e todos eles possam realmente ouvir o Evangelho evidenciado verdadeiramente diante do Senhor Deus, que assim eles possam compreender o amor do Senhor, e assim possam receber a salvação. Senhor Deus, agora estes, dentro da igreja, corpo de Cristo, que eles possam crescer, que juntos possam estar segurando nas mãos, que possam se tornar servos que pregam o Evangelho do Senhor Deus. Hoje, no domingo de manhã, ouvindo o Evangelho, a palavra do Senhor, nós desejamos estar realmente em comunhão, Senhor. Nós todos nos reunimos aqui, e assim o Senhor possa abrir nossos corações, e que nesse domingo de manhã o Senhor Deus possa nos permitir a graça que é necessária, que o Senhor possa trabalhar para tal. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, o nosso Salvador. Amém. Então vamos procurar Salmo 100. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Então hoje vamos pensar a vivência, a vida de agradecimento pela graça do Senhor. Então, Salmo 110, como nós temos o título como agradecimento, vamos pensar sobre o que é o agradecimento. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Então, todas essas terras, quer dizer que é realmente este mundo, o universo todo criado pelo Senhor Deus. Pela palavra do Senhor, o Senhor criou todas as coisas. O Senhor criou todo este mundo, realmente com todas as coisas, sem falta, através realmente do gerenciamento do Senhor Deus. Porque o Senhor Deus criou para que este mundo pudesse estar em tal caminho, andamento. Então, todas essas terras precisam dar júbilos ao Senhor Deus. Então, porque se realmente faltasse um pouco das coisas, essa vida não poderia ser duradoura, mas o Senhor Deus criou para que nada faltasse. Servia ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Então, o Senhor Deus, o Criador, esse Senhor Deus que deu a vida, todos os dias, esse Senhor Deus que dá a vida, mais coisas para nós, nós precisamos servir com amor, precisamos louvar, cantar diante do Senhor Deus, sair com alegria. Então, diante do Senhor, nós precisamos saber que o Senhor Deus é nosso Deus, porque Ele foi que nos fez, e nós não a nós mesmos, somos povo seu e ovelhas do seu pasto. O apóstolo Paulo também disse que o Senhor o criou, e ele realmente percebe essa verdade.
Em Salmos também, em Salmos 139, Davi também disse que o Senhor, Ele me criou. O Senhor Deus me criou. Então, realmente, Ele me criou. Se olharmos em Jó, em 37 também fala, o Senhor Deus que me criou. O Senhor Deus, Ele criou todas as coisas deste mundo, mas não somente as coisas realmente carnais ou materiais, mas em todas as espirituais, realmente todas as coisas sem falta. Não somente isso, mas por fim, para todas essas coisas, para todos os homens, o Senhor Deus permitiu que eles pudessem receber, para que nós pudéssemos dominar. Então o Senhor Deus criou todo este mundo e Ele não criou este mundo em vão, mas sim Ele criou para que o mundo, realmente os homens habitassem neste mundo. Então o Senhor Deus, para que nós pudéssemos habitar, o Senhor Deus Ele nos criou. Então o Senhor Deus é aquele que nos criou. Então os pais, na realidade, eles nos tiveram. E durante 70, 80 anos de vida, realmente eles nos deram essa vida para que nós pudéssemos viver também. Mas o Senhor Deus, Ele permitiu o quê? Prometeu a vida eterna para todas as pessoas. Ele ensinou o método, a maneira de poder receber essa vida eterna na Bíblia. E assim, através da Bíblia, o Senhor Deus disse que nós podemos aprender sobre a vida eterna. Então nós devemos desejar essa palavra do Senhor Deus. Através dessa palavra nós podemos ganhar a vida eterna, a salvação do Senhor. Então o Senhor Deus, Ele planejou dessa maneira. Por isso, que nossos pais, eles pegaram essa vida carnal que nós temos neste mundo, de 70 a 80 anos, nossos pais nos permitiram, mas o Senhor Deus permitiu realmente para que nós pudéssemos viver eternamente junto com o Senhor Deus do céu, sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento, sem nenhuma tristeza, sem a morte, onde podemos viver eternamente. Realmente a glória da vida eterna. O Senhor Deus, Ele nos criou para tal. Então, como nós memorizamos a palavra de antes, o Senhor Deus, esse nosso corpo tão pequeno, tão podre, o Senhor Deus fez com que nós pudéssemos ser mutados, transformados com uma forma do Senhor. Realmente como um ovo que pode se tornar como um pássaro, como uma lagarta que pode virar uma borboleta. Realmente nós podemos estar nos céus, realmente tão espiritual, realmente nesse poder do Senhor Deus. Realmente dentro de nós o Senhor Deus, Ele concluiu. Então, se nós falamos com as palavras de hoje, Ele nos programou para tal. Então, o Senhor agora, quando Ele se manifestar nos céus, todos os nossos corpos vão ser manifestados, vão ser transformados. Essa carne, realmente como formas espirituais celestiais diante do Senhor nos céus para ser levada aos céus. Por isso que o Senhor Deus, essa grande glória dele, Ele quer que nós possamos ser participantes. E é por isso que o Senhor Deus, Ele controla toda a história deste mundo e está realmente deixando que possa progredir. E conforme a palavra da Bíblia, Ele está deixando até o fim do mundo realmente progredir, caminhar. Então nós não somos realmente o povo deste mundo, mas nós somos o povo do Senhor Deus. Nós somos feitos do Senhor, nós somos as ovelhas do seu pasto. Então nós todos, quando recebemos a salvação, somos como ovelhas desgarradas que andávamos pelos nossos caminhos. Mas o Senhor Deus, Ele nos permitiu realmente a salvação, permitindo todo o pecado para o Senhor Jesus, o Cordeiro. E assim, todo o julgamento do pecado, o Senhor Jesus recebeu por nós. Então fez com que nós pudéssemos não chegar mais ao julgamento, porque nós conseguimos a vida eterna, para que jamais pudéssemos julgados, mas sim fomos passados da morte para a vida. Então nós, realmente, desde aquele bairro, daquele lugar de morte, nós somos levados para o lugar, realmente, de céu, o caminho, o destino de ir para o céu. Viver neste mundo e morrer, receber o julgamento do Senhor Deus, desde aquele destino, o Senhor Deus, Ele permitiu que nós pudéssemos realmente experimentar esse amor da vida eterna diante do Senhor. Então, o Senhor, Ele tem nos permitido essa vida eterna, realmente por causa desse motivo de querer nos dar a vida eterna, nós cada momento temos uma vivência de irmos parecendo com o Senhor, de concluirmos o trabalho do Senhor Deus, realmente efetuarmos essa missão do Senhor Deus, e assim o Senhor Deus, Ele está nos ensinando. Então, neste mundo agora também, quando as pessoas nascem neste mundo existem várias coisas que o Senhor Deus criou. Em cada país diferente tem a forma de educação,
tem realmente o sistema de educação para aquelas crianças que nasceram naquele país, determinado país, começando desde o ensino fundamental, ensino médio, indo para a universidade, da universidade indo para a pós-graduação. Realmente existem vários métodos. Realmente existe a educação neste mundo. Como existe a educação permitida para as crianças que nascem neste mundo, o Senhor Deus também, para que realmente nós, que vamos viver eternamente junto com o Senhor Deus nos céus, o Senhor Deus quer nos ensinar como é que nós devemos viver até nos encontrarmos com o Senhor. Realmente com a experimentação, Ele quer nos mostrar realmente como nós todos juntos, em nós, o Senhor Deus está mostrando como é que podemos viver diante do Senhor. Para nós aprendermos a natação, nós aprendemos a natação nadando. Então, da mesma maneira, quando nós queremos aprender sobre a vida de fé, nós precisamos a viver a vida de fé. E nós podemos aprender. Para aprendermos a verdadeira evangelização, nós precisamos evangelizar. E assim, evangelizando, nós vamos continuamente aprendendo. Então, dentro do corpo da Igreja de Cristo, então, realmente nós, quando recebemos a salvação e nós estamos neste mundo, realmente nós somos diferentes, realmente dessas ovelhas desgarradas que estavam perdidas por não receber a salvação. Mas agora, nós temos realmente um percurso decidido pelo Senhor Deus, andar pelo tal caminho, caminho estreito. Aquela porta estreita, ela é tão estreita e tão realmente estreito o caminho e cansativo, mas o Senhor Deus, através da salvação, Ele nos permitiu para que nós pudéssemos caminhar por ela, para que pudéssemos passar pela porta da graça, da justificação. É por isso que Ele está nos ensinando. Então, para todas essas coisas, o Senhor Deus, por fim, todos esses ensinamentos fará com que nós, quando estivermos naquele reino do Senhor Deus, possamos estar realmente usufruindo dessa vida eterna, realmente no meio de tanta felicidade, glória diante do Senhor Deus. E realmente desde aquele início é a porta dos céus. Então, com grande agradecimento, nós precisamos entrar por aquela porta. Quando nós recebemos a salvação, quando eis o momento que nós atravessamos aquela porta, como é que nós agradecemos diante do Senhor Deus? Então, realmente nós não podemos falar nada além realmente da graça do Senhor Deus. Mas realmente pelo Senhor, Ele ter sofrido todo aquele peso por causa de nós, realmente a bênção, a graça do Senhor, da justiça, ela foi feita para nos preencher, porque realmente todos os nossos pecados foram lavados eternamente, de forma bem limpa. Então, já que nossos pecados foram limpos, então, quando nós atravessamos aquela porta, nós podemos realmente entrar com grande agradecimento por aquela porta. E quando estamos caminhando aquela porta estreita também, o caminho estreito, também da mesma maneira, nós louvando, vamos para o reino do Senhor Deus, realmente louvar e agradecer diante da graça. A vida de fé, de outra maneira, é nós estamos retribuindo a graça do Senhor, uma vida de retribuição, de agradecimento. Uma vida correta, uma vida de fé correta é ter um grande agradecimento, viver agradecendo ao Senhor. Isso é a vida de fé correta. Nós podemos falar dessa maneira. Eu ter algum problema no meu coração, a minha vida realmente não está correta, o agradecimento diante do Senhor Deus, quando eu estou reclamando, quando eu estou realmente com murmuração. Então o Senhor Deus, Ele vai me permitir o sofrimento, mesmo a dificuldade que Ele nos permita. Nós precisamos pensar, o Senhor Deus, Ele quer me treinar. O Senhor Deus, Ele quer realmente me preparar. É por isso que me permite o sofrimento, essa situação difícil. É por isso que receberam com grande agradecimento e nós vivemos realmente recebendo esse sofrimento. E isso é a nossa vida de fé. Nós podemos falar dessa maneira. Neste mundo também, a sociedade, ela não está em segurança. Ela sempre está realmente na insegurança. É porque podemos dizer que uma sociedade sem agradecimento, realmente o país, o governo, todas as coisas que ele faz pela população, a população deve agradecer. E tudo o que realmente esse governo realmente pode fazer, tem que agradecer à população. Então assim, realmente um país ele pode estar em paz. E assim eles podem se desenvolver. E então neste mundo, para que possa ter realmente uma sociedade, um país feliz, uma vivência feliz, é necessário que a nossa vida de fé da mesma maneira ocorra. Então, para os nossos pais, nós estamos agradecidos. Se não fossem os nossos pais, eu não poderia ter crescido tão bem assim. Então, estar agradecendo aos pais, essa graça dos pais. Então, sempre ter o coração de agradecimento, ter o coração de retribuir. Então, assim, obedecer aos pais, seguir os pais. E os pais também realmente
ter um grande, realmente feliz, realmente ter ficado um grande agradecimento pelo filho ter crescido tão saudável, que obedece e segue tão bem os pais. Então realmente esse amor mútuo, de agradecimento mútuo, realmente entre um mestre e o discípulo. Realmente um mestre ter realmente me criado, assim, ter me ensinado várias coisas, ter me permitido para que eu possa realmente ser treinado para tal trabalho. Eu agradecer tanto. Então aquele mestre também por ter um discípulo tão bom. Realmente ele agradece bastante pelo discípulo ter ouvido bem, realmente ter seguido os caminhos corretos do mestre. Então assim realmente esse agradecimento mútuo. Então, quando é realizado dessa maneira, quando um crê no outro e segue ao outro, o respeito pelo outro, então assim nós podemos ter uma sociedade boa. Então, da mesma maneira no trabalho um superior, ele sempre realmente é necessário agradecer ao superior porque ele sempre conduz, ele sempre ajuda, sempre permite todas as coisas. E esse superior no trabalho também precisa agradecer todos os seus funcionários por estarem trabalhando por ele, por estarem realmente ter a fidelidade para ele, com ele, a lealdade. Então assim, realmente nesse trabalho vai se tornar um trabalho muito bom de se trabalhar. Na vida da família também, o marido precisa agradecer à sua esposa. E a esposa também precisa agradecer ao seu marido. Então, realmente, esse agradecimento sempre precisa cheio no coração. Então, sempre quando está cheio, realmente essa família pode ser realmente bem resistente. Realmente uma família onde realmente o óleo ungido ele realmente transborda. Uma família feliz. Assim pode se tornar essa família. Então, se for ao contrário, aquela família ela vai se tornar um deserto, realmente totalmente fechado, uma família difícil. Realmente pode ter esses trabalhos, mas é necessário que um confie no outro, agradeça, realmente possa depender. Da mesma maneira na relação dos pais e filhos. Da mesma maneira nós, realmente não é o que eu tenha feito com as minhas forças, mas sim realmente aqueles que estão junto comigo, para todas as pessoas que estão ao meu redor. Se eu viver com grande agradecimento por eles, então assim a minha vida ela vai se tornar realmente brilhosa, realmente vai ter uma retribuição, uma recompensa, e assim possam sentir a felicidade para viver essa vida. Quando nós vivemos esquecendo o agradecimento, o que é que vem realmente no lugar dele? Realmente toda a murmuração, toda a condenação, todas as reclamações, eles tomam posse do nosso coração. Por isso, que sempre existe realmente a reclamação, a murmuração, existem vários problemas, é por isso que falar uma coisa, se você não fala bonito, então cada momento realmente se torna um desentendimento entre as pessoas. E assim, a diferença entre a felicidade e a infelicidade, o que acontece é saber, existe o agradecimento, existe realmente a reclamação, a murmuração. Então isso realmente mostra realmente a diferença da felicidade e infelicidade. Quando nós olhamos aqueles gráficos de pesquisa de felicidade, países que vivem realmente mal são os países que eles têm o índice de felicidade mais alto do que os outros países que vivem bem. Então porque realmente todo aquele ambiente ao seu redor, realmente ela em si eles recebem com agradecimento. E quando tem esse pensamento, o índice de felicidade aumenta. Mas se aquele ambiente for muito bom, mesmo que tenha todas as coisas, eles falam, por que que é assim? Por quê? O quê? Sempre está realmente diferenciando, querendo realmente comparar com outros ambientes. Então assim ele perde esse sentimento de agradecimento. Então começa a ter toda a desconfiança, murmuração, pode começar a sentir desconforto. Então assim começa a tomar posse nos seus corações. Então realmente é a mesma coisa quando estão sentados aqui. Realmente falar, realmente as pessoas lá fora é tão quente, mas agora os santos eles realmente ofertaram. Então assim eu posso estar sentado aqui tão fresco ouvindo a palavra. Então eu ter o coração de agradecimento. Então assim com certeza meus olhos vão se abrir bem maior. Então no meio desse ambiente tão bom eu posso ouvir bem a palavra. Devo ouvir. Então com certeza vai ter esse tipo de pensamento. Então primeiramente nós estamos agradecendo ao Senhor Deus. Esse agradecimento nós estamos agradecendo pelo Senhor Deus ele ter nos criado. O Senhor Deus ele me criou. O Senhor Deus, Ele me criou. Ele já planejou desde a madre. O Senhor Deus,
realmente Ele permitiu a graça. Realmente eu ter agradecimento pelos pais, realmente não tem nem o que falar, mas o Senhor Deus ter criado o coração do homem, o Senhor Deus ter permitido o Espírito, a sua semelhança, a sua forma, esse Espírito dentro de nós, para que nós possamos viver eternamente. Essa condição, o Senhor Deus ter colocado, posto em nós, e Ele ter nos permitido essa Bíblia, feito com que nós pudéssemos ouvir esse Evangelho, e pudéssemos ser conduzidos e ter uma igreja que pregue esse evangelho do Senhor Deus. O Senhor Deus ter formado essa igreja. Realmente o Senhor Deus que faz com que nós possamos permanecer aqui. Então com certeza nós estamos realmente junto com esse agradecimento, realmente bem misturado. Então esse grande agradecimento no meio desse todo ambiente. Realmente eu ter recebido a salvação diante desse Senhor Deus. Eu ter um grande agradecimento, isso é muito importante. Vamos ver Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, Novo Testamento. Romanos capítulo 6, versículo 17 e 18. Romanos capítulo 6, versículo 17 e 18. Vamos ler todos juntos. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, realmente a palavra, realmente a forma realmente de grande agradecimento ao Senhor Deus. Essa palavra que o apóstolo Paulo escreveu, ele sempre teve a vivência de agradecer ao Senhor Deus. Então, mas realmente ele mandando essa carta para os irmãos da igreja de Roma, realmente vós precisais dar graças, precisam agradecer, porque vocês antes eram pecadores. Mas agora, após ter pregado esse evangelho para vocês, vocês terem obedecido a essa palavra do Senhor Deus, a essa doutrina que foste entregues, realmente vós fostes libertos do pecado. Libertados, free from sin, quer dizer que foram libertados do pecado, perfeitamente, e agora se tornaram servos da justiça, se tornaram justos. Então agora, de filhos do pecador, foram transportados para filhos do Senhor Deus, justos, renasceram de novo, nascer de novo, em relação à salvação, o agradecimento do agradecimento. Então isso realmente, mesmo que agradeça a vida toda, isso não é realmente em vão. Nós, quando olhamos todos os cânticos que houveram hoje também, realmente são todas as expressões de agradecimento diante do Senhor Deus. Eles estarem realmente agradecendo tudo isso diante do Senhor. Realmente esse grande agradecimento, realmente é um agradecimento, que é algo que nós não conseguimos falar pelas nossas palavras de qualquer maneira. Realmente Noé e sua 8 família que estiveram realmente dentro da arca de Noé. Todos eles, realmente, para todas as pessoas que o Senhor permitiu a graça para que pudessem entrar, mas quem não conseguiu entrar receberam o julgamento. Mas quando eles estavam dentro daquela arca, no julgamento do Senhor Deus, em paz, eles com certeza agradeceram diante do Senhor. Realmente pela graça do Senhor, dentro daquela arca de Noé, o Senhor realmente preparou e fez com que pudessem entrar lá dentro, realmente para que pudessem receber esse julgamento diante do Senhor Deus. Então, isso realmente é o grande agradecimento deles. Então, o Antigo Testamento, se olharmos, realmente o povo de Israel, eles estão vivendo como escravos, sendo julgados, eles realmente viverem totalmente no meio da tristeza, no meio do sofrimento, no meio da reclamação, eles realmente não conseguiram obedecer, realmente estarem abaixo do faraó, realmente sendo julgados, obedecendo a palavra do faraó, mas agora eles foram libertos, e agora podem experimentar a liberdade. E desde aquele momento em diante, agora não tem mais nenhuma relação. Não precisa obedecer mais a Faraó, o rei do Egito. Agora free from. Quer dizer que agora está realmente distante, agora foi liberto. Quer dizer, você conseguiu a liberdade daquele Faraó. Então, carnalmente, quer dizer que recebeu a salvação. É por isso que esse povo de Israel, que efetuou o êxodo, esse povo, quando eles estavam no deserto, no meio da tarde, o Senhor Deus permitia as nuvens para cobrir o sol, e de noite, com os tornados de fogo, coluna de fogo, o Senhor Deus os aquecia. Assim o Senhor Deus os protegia, e quando eles estavam no meio da proteção do Senhor Deus, se comparar com a vivência anterior deles, de quando eles estavam no Egito sem serem salvos, realmente como deve ser, realmente de grande agradecimento diante do Senhor Deus. Agora já não é mais necessário. Eles estarão obedecendo a coisas imprestáveis, realmente somente para o Senhor Deus que os criou. E também as pessoas que foram para o castelo de refúgio.
esse castelo do refúgio. Realmente todas as pessoas que queriam matá-lo, realmente estão buscando, procurando, querendo matá-lo. Sempre estarem procurando, mas agora ele se esconde, não consegue dormir profundamente, está tremendo no meio do sofrimento, quando ele corre para esse castelo de refúgio, e quando ele tem essa segurança protetora, então ele teve agradecimento, não é? Nós também, da mesma maneira, neste mundo, quando nós estávamos no meio do diabo em Adão, agora entramos em Cristo, nós que entramos em Cristo, nós podemos receber a proteção completa do Senhor Deus, na segurança. Então agora, não importa quando eu morra, mas agora eu já tenho a cidadania dos céus. Então, eu posso estar realmente nos céus a qualquer momento, eu posso entrar. Enquanto eu viver neste mundo também, o Senhor Deus sempre nos protege, sempre Ele nos guarda, realmente no meio desse agradecimento. Então, o Senhor Deus, através dessa salvação que nos permitiu, esse agradecimento que nós temos, realmente, qual seja a forma de expressarmos, não existe realmente, sempre faltará. Vamos procurar Salmos. Salmos 95. Salmos 95, versículo 1 e 2. Vamos ler todos juntos. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com os salmos. Então ele fala, vinde. Então agora esse é o início da salvação. Realmente qualquer um que seja, venha. Qualquer um que seja um homem, venha. Realmente leste, oeste, norte, sul. Não importa onde esteja, realmente não importa qual seja a cor, sua raça, venha, qualquer tipo de pessoa, para cantarmos ao Senhor, para jubilarmos a rocha da nossa salvação. Então somente esse Senhor, Deus, Ele é o meu Salvador. Esse Senhor realmente que me permite essa rocha de salvação. Vamos sair com um agradecimento para diante dele. Por quê? Porque recebemos a graça dele através dessa salvação. Graça do Senhor. Nós compreendemos a salvação. E nós podemos crer nessa salvação do Senhor. Realmente, não importa o que nós possamos fazer. A única coisa que podemos fazer realmente certeiro é agradecer. Senhor Deus, eu agradeço. Senhor, eu agradeço. Então, realmente, o primeiro agradecimento que eu dou diante do Senhor Deus, eu falo, Senhor Deus, eu agradeço. Senhor Jesus, eu agradeço. Realmente, esse é agradecimento diante do Senhor. Quando estamos falando sobre isso, obviamente, a primeira coisa que nós devemos agradecer é o agradecimento da salvação. Então, vamos procurar Salmos 56, versículo 12 e 13. Salmos 56, 12 e 13. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças, pois tu livrastes a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Então, realmente ele fala, Senhor Deus, realmente não importa o que eu tenha feito, realmente eu darei graças ao Senhor Deus. Quer dizer que o Senhor Deus me resgatou da morte, e eu consegui a vida eterna. Agora eu não entrei no meio do julgamento. Então, realmente, agora fui livrado do pecado, da morte para a vida. Então, realmente, o Senhor, Ele amou a minha alma. Então, Ele livrou a minha alma da morte. Realmente, o Senhor me livrou daquele caminho da morte. Então, por isso, eu agradeço diante do Senhor Deus. Então, no Antigo Testamento, realmente, a oferta de agradecimento, as pessoas elas levavam realmente bens materiais para agradecer, mas realmente qual é esse agradecimento que nós entregamos? Realmente é espiritual, é a vida eterna diante do Senhor Deus. Eu dar a minha vida como oferta, realmente minha vida se tornar um sacerdote, para que realmente eu possa dar esse realmente oferta de agradecimento a eles, porque toda essa graça que eu recebi, como é que eu vou retribuir? Com esse coração, eu tive esse coração. Uma pessoa que agradece aos pais, ele para dar alguma coisa aos seus pais. Para nossos estudantes,
verdadeiramente quando nós perguntamos para eles, por que você se esforça, estuda tanto? Então existem vários motivos, mas o primeiro motivo deles, realmente os pais que sacrificam por causa de mim. Realmente para eu agradar os meus pais. E é por isso que eu estou estudando. Essa palavra, essa resposta é a correta, não é? Então nós, realmente para agradarmos os nossos pais, realmente para fazer o estudo, fazer o que seja para agradar os pais. Dessa mesma maneira, então nós, para agradarmos o Senhor Deus, eu dou o meu corpo como oferta. E agora eu me tornar o sacerdote. Eu fazer o trabalho, realmente a feição que agrade ao Senhor Deus. Realmente eu faço isso para dar como agradecimento. Isso é uma retribuição da graça que recebemos. Vamos procurar Salmo 107. Salmo 107. Salmo 107, versículo 1. Salmo 107, versículo 1, 2 e 3. Vamos ler todos juntos. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Quando nós vamos para o local de retiro de verão de Kunju, norte, sul, leste, oeste, realmente de todos os lugares, realmente muitas pessoas que não conseguiram compreender essa graça do Senhor Deus, nós fazemos com que eles possam saber, e para que eles possam realmente saber que tipo de realmente existência eles são diante do Senhor Deus. E assim, realmente, nesse reino do Senhor Deus, as pessoas que não têm realmente a dignidade de poder entrar, as pessoas que não têm nem um pouquinho de dignidade de poder entrar no reino do Senhor Deus, o Senhor Deus possa permitir a graça para que eles possam compreender. Assim, eles possam realmente conseguir a vida eterna para conseguir entrar nos céus. Eles precisam resolver o problema dos pecados. Então o Senhor Deus faz com que eles possam compreender. Então dessa maneira, o Senhor, Ele nos salvar, Ele nos permitiu o Salvador. É por isso que nós devemos desejar esse Salvador, realmente com toda a súplica que temos. E precisamos depender desse Salvador dizendo, Senhor, eu não posso fazer nada. Então eu sou uma pessoa, um pecador sujo que somente pode ir para o inferno. Senhor Deus, me permita a graça, me permita a salvação. Realmente, Senhor, todos esses problemas do pecado resolva para mim. Então, realmente, esse tipo de grande agradecimento que efetuamos. Então, realmente nós, que o Senhor Deus possa estar nos salvando. Então, esse grande agradecimento diante do Senhor Deus, o Senhor, realmente através daquele sangue tão precioso, nós que iremos ser julgados eternamente naquele juízo do Senhor, Ele nos salvar, Ele pagar o preço. Então quer dizer que realmente os preços do pecado, o preço do pecado, o Senhor Ele nos salvou. Então Ele nos salvar, então é pagar o preço, a dívida que tínhamos, seja norte, sul, leste, oeste, o Senhor reuniu a todos. Então nós agora estamos agradecendo ao Senhor Deus. Esse é o motivo. Irei agradecer ao Senhor. Então, para nós agora, o Senhor Ele tem nos salvo, tem nos remido. Nós que éramos como órfãos, Ele vai nos deixar? Não. Agora em diante, o Senhor, já que nós nascemos como os filhos do Senhor Deus, o Senhor Deus agora de forma especial, para todos aqueles pequenos, espíritos pequenos que receberam a salvação, o Senhor Deus vai dar o maior interesse à vida deles. E então o Senhor Deus, quando permite o seu trabalho a eles, realmente o Senhor Jesus, quando permite o seu trabalho para os discípulos, principalmente para realmente Pedro, filho Simão, filho de João, realmente você me amas? Tu me amas? Mais do que todas essas coisas, ele falou, Senhor, tu já sabes que eu amo. Então o Senhor Jesus disse, realmente apacenta as minhas ovelhas. Então primeiramente, realmente as pequenas ovelhas, apacentar as ovelhas, aqueles espíritos que acabaram de nascer. Então esses espíritos, eles precisam realmente crescer de forma resistente. Então fazer esse trabalho de estabelecer fortemente é o trabalho que o Senhor Deus deixou para Pedro. Então realmente as pessoas que receberam a salvação agora, eles não sabem muito bem sobre a Bíblia. Eles realmente somente sabem dessa verdade, que eles receberam a salvação. Mas agora realmente a palavra do Senhor precisa preencher fortemente sobre esse agradecimento, esse bem feito do Senhor. E quando eles estão no servo do Senhor Deus os protege. Isso também é um trabalho tão impressionante. Vamos procurar Deuteronômio, capítulo 32.
Deuteronômio, capítulo 32, desde o versículo 10 até o 12. Deuteronômio, capítulo 32, do versículo 10 ao 12. Achou-o numa terra deserta, e num ermo solitário, cheio de uivos. Cercou-o, instruiu-o, e guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Após o Senhor Deus ele ter nos justificado, agora, realmente, eternamente, o Senhor Deus, agora nós que fomos por uma única vez, nos tornamos realmente o Filho do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele nunca nos abandonou. E ele está nos cuidando como se fosse o seu olho. Como se fosse o seu olho. Então, quando nós temos alguma coisa na frente do nosso olho, quando existe algo perigoso vindo para a gente do nosso olho, nós fechamos os olhos ou tampamos, não é? Então, da mesma maneira, nós estamos protegendo nossos olhos. O Senhor Deus também, ele está nos protegendo da mesma maneira. Então, nós realmente somos aqueles que somos protegidos, salvos, realmente por causa desse olho, como o olho do Senhor. Então, mas ele protege como se fosse o seu olho. Então, mas sempre. Não é como se fosse uma planta que está ali num vaso bem cuidado. Não. Realmente, uma águia, quando ele está cuidando dos seus filhotes, para criar os seus filhotes, ele vai e bagunça todo o seu ninho. Realmente o ninho, a base do ninho é feita com espinhos, com galhos, realmente com coisas espetadas, que espetam. E assim, por cima ele coloca algodão, realmente pelagem, realmente penas, bem aconchegante. Mas quando as águias elas crescem e chegou o momento de elas voarem, ele vai e bagunça todo o seu ninho. E faz com que não seja mais realmente aconchegante. E depois os empurra e os joga realmente do precipício. Eles falam, ah, eu vou morrer. E quando eles estão caindo, eles começam a cair. E quando acham que vão morrer, ele vai e pega os seus filhotes. E vai novamente e joga eles de novo lá de cima. E os joga, eles falam, ai meu Deus, eu vou morrer. Então de novo lá embaixo os recebe. Então a águia, ele cria o seu filhote dessa maneira, os treinam dessa maneira. Então o Senhor Deus também, ele como o seu olho, ele nos protege, mas ele não cria como se fosse uma planta, um animal realmente enjaulado. Mas sim, realmente o Senhor Deus, ele mostra todos os gostos, doce, amargo, realmente para transformarmos, realmente nos transformarem em seus guerreiros, realmente bem corajosos. Por isso que quando nós olhamos em Provérbios capítulo 16, versículo 9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O Senhor Deus, ele conduz aqueles passos. Quando ele busca somente as coisas confortáveis, o Senhor Deus permite as coisas realmente desconfortáveis, as coisas onde tem sofrimento, caminhos difíceis. O Senhor Deus faz esse trabalho. A vida toda do apóstolo Paulo, ele diz que havia os espinhos de pele. Ele tinha problemas de pele. Só de chegar perto dele, havia realmente um odor. De qualquer maneira, ele tinha realmente uma doença tão desconfortável. Mas mesmo assim ele diz que a graça que ele recebeu é o suficiente. Então o Senhor Deus permite esse problema para que ele não se exauste. Se deixar quieto, ele vai falar, meu Deus, eu fiz tudo sozinho. Já que ele pode crescer sozinho assim, o Senhor Deus, para impedir isso, o Senhor Deus permite os espinhos de pele a ele. Eu ter recebido a salvação, já que eu sou filho do Senhor Deus, já que o Senhor Deus me protege e me cuida. Então todos os dias eu buscar o caminho confortável para mim. Eu pensar que somente terá isso, realmente não podem pensar assim. É por isso que realmente ele está buscando o caminho realmente confortável para ele. Ele planejando todos os caminhos dessa maneira. Mas o Senhor Deus conduz o caminho dele. O Senhor Deus realmente da mesma maneira como a águia que joga ele lá de cima e os pega. Da mesma maneira o Senhor ele realmente está se preocupando. Está nos protegendo. Nós precisamos saber dessa verdade.
Salmos, vamos procurar. Salmos 37. Salmos 37. Salmos 37, versículo 23 e 24. Salmos 37, versículo 23 e 24. Vamos ler todos juntos. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Realmente esse homem é um salvo, é aquele que o Senhor, Ele decide os passos dele. É por isso que ele realmente está caminhando nos passos do Senhor. O Senhor Deus decide o caminho para ele. E ele seguindo nesse caminho, o Senhor Deus se agrada. É o caminho da justiça. Carnalmente isso pode ser cansativo, pode ter realmente todo o sofrimento, mas aquele é o caminho realmente da paz diante do Senhor. Realmente sempre no coração dele estará na paz. Então esse é o caminho da paz. Ele se agrada desse caminho. Então eu realmente posso ser derrubado. Realmente, ainda que caia, porque o Senhor Deus, Ele pode nos derrubar, pode deixar que nós caiamos. Mas o Senhor Deus, Ele não fará que fiquemos prostrados. Não ficará prostrado. Então realmente quer dizer que o Senhor Deus, Ele não vai nos derrubar fazendo nós desistirmos da nossa vida. Não é isso. Não é nós prostrarmos. Mas sim, o Senhor Deus, Ele está sustentando com a sua mão. Ele não deixa que nós caiamos até o chão, mas sim, Ele realmente faz com que nós sejamos derrubados e levantemos. Realmente derrubando 7 vezes, o Senhor Deus nos levanta a 8ª vez. O Senhor Deus sempre nos sustém. Então, realmente, eu ser derrubado, mesmo que eu seja derrubado, eu não sou prostrado aos chãos. Realmente, o Senhor, Ele sempre está nos sustentando mesmo que caiamos. O Senhor que nos salvou, nós agradecemos a Ele. Realmente, mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor é comigo, já que Ele me sustém, eu não tenho problema algum. Então, é verdade. Muitas pessoas, elas falam, pelo a minha força, meu poder, a minha habilidade, eu estou vivendo. Isso, eles podem confundir dessa maneira. As pessoas que vivem neste mundo, também eles realmente podem não compreender, não conseguir compreender, realmente sentir a ajuda, o cuidado dos seus pais, dos seus vizinhos, dos seus amigos, da sua família, da ajuda dos outros. Ele não consegue perceber, achando que ele realmente chegou à posição dele. Realmente ele chega à posição dele por causa da ajuda de todos. Não é pelo seu poder, não é pelo seu próprio conhecimento. Viver realmente com essa ilusão, realmente é necessário partir disso. Porque realmente é necessário abrir os olhos, realmente é necessário fechar os olhos e abrir novamente, e pode perceber que existe muito conteúdo para se agradecer. Isso é agradecimento, aquilo também é agradecimento. Muita coisa para se agradecer. Então, mas ele somente olhar para o lado escuro, ele buscar somente as coisas para realmente se reclamar. Então vai existir muitas reclamações, não é? Então, mas ele precisa fechar para aqueles lados. Realmente precisa olhar para aquele lugar claro onde o sol está realmente brilhando. Então nós precisamos agradecer. Nós vivemos agradecendo nisso. Então com certeza vai existir muita coisa que nós iremos agradecer. Realmente o peixe que vive dentro do aquário, todos os dias ele acha que a comida cai sobre os céus. Então nunca esse peixe ele me agradeceu. Eu nunca consegui ouvir o agradecimento dele. Eu não sei, pode ser que eu não tenha ouvido, mas eu não sei se ele agradece. Mas com certeza, sem agradecimento ele deve viver a vida dele. Realmente viver com agradecimento ou vou viver sem agradecimento. Isso é importante. Quando chega o Natal no Ocidente, as pequenas crianças, elas enviam muitas cartas para o Papai Noel. E então, dentro dessa carta, o Papai Noel, eles falam, Papai Noel, ô Senhor Deus, eu quero receber tal presente. Eles escrevem isso nas cartas. E então, realmente, eles enviam essas cartas para realmente lojas, para realmente organizações. Então, para essas pequenas crianças, esses desejos deles,
eles realmente, para concluírem, para cumprirem, eles vão até aquele endereço e deixam o presente que eles desejam. Então, se olharmos para esses trabalhos, tem o Papai Noel, ou eles escrevem para o Santa. Se é para o Senhor Jesus, eles falam, o Senhor Jesus enviou, diz Jesus. Eles enviam respostas e fazem assim essas trocas de presentes. Mas dizem que é muito raro ter crianças que enviem as respostas dizendo, agradeço por ter enviado esse presente ou a carta para mim. Realmente são poucos que fazem isso. Essas pequenas crianças, eles recebem e acabou por aí. Eles não têm o coração de agradecimento. Eles podem ter esse agradecimento dentro do coração, mas não sabem expressar. Então, o Senhor Deus, enquanto nós vivemos, realmente toda a graça que recebemos diante do Senhor Deus, como nós vamos retribuir? Como é que eu vou retribuir essa graça do Senhor Deus? Essa graça do Senhor Deus deseja que nós expressemos, não é? Então, dentro de uma família, dentro de um trabalho, dentro da nossa igreja também, toda essa graça que eu recebi, eu preciso estar agradecido, eu preciso saber me expressar. Isso é importante. Então, o Senhor Deus, Ele não somente nos salvou, mas Ele realmente está nos conduzindo continuamente até entrarmos nos seus céus. Realmente, já que buscamos Salmos, vamos procurar Salmos 48, versículo 14. Salmos 48, versículo 14. Vamos ler todos juntos em voz alta. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Até quando? Até a morte. O Senhor fez com que nós pudéssemos nascer de novo como seus filhos, mas até agora, até a morte, Ele irá nos conduzir. E então, verdadeiramente, o Senhor Deus que nos conduz, nós precisamos estar agradecidos. Essa condução do Senhor realmente pode ser que leve para o caminho fácil ou pode ser um caminho difícil, mas sempre precisamos estar agradecendo ao Senhor Deus. Isso é importante. E então, em terceiro lugar, dentro da igreja, realmente nós precisamos agradecer pelo Senhor Deus ter nos permitido esse caminho voluntário. Então, o Senhor Deus, Ele nos permitirá a graça, realmente todo o trabalho voluntário que nós recebemos. Realmente nós trabalhamos pelo Senhor. Senhor, debaixo daquele sol tão quente, realmente sem eu me cansar, eu me esforcei, eu fiz esse trabalho. Senhor Deus, agradeço por esse trabalho voluntário. O Senhor Deus tem me permitido esse poder, esse trabalho. Então, o apóstolo Paulo também, em 1 Timóteo, capítulo 1, ele mostra que realmente eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço por esse trabalho, ministério que Ele permitiu para mim. Porque Ele realmente me considerou fiel, leal, e então me permitiu o seu trabalho. Estou dentro de cada igreja, realmente seja local de diácono, seja lugar de professor, seja realmente lugar de evangelista, seja lugar realmente de chefe de grupos, de departamento, líderes, seja realmente líder de trabalhos voluntários, realmente em vários locais, departamentos que sejam. Realmente o Senhor, Ele me considerou leal e fiel, é por isso que Ele me permitiu esse trabalho. Então eu agradeço por causa desse trabalho. O apóstolo Paulo, ele diz que nós precisamos agradecer ao Senhor Deus por causa dessa graça que Ele permitiu. Porque se Ele não tivesse permitido, agora não teríamos o que fazer, Ele estaria mandando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Agora essa vida realmente voluntária é o que protege a minha vida de fé. Então realmente, se não fosse esse trabalho voluntário, eu iria dizer, eu gostaria de trabalhar, eu gostaria de descansar, eu não queria ir, minha carne, ela está cansada por causa desse trabalho voluntário, mas eu vencer tudo isso e agora ir para o trabalho, eu ir para esse trabalho voluntário diante do Senhor Deus, então eu posso experimentar uma maior graça do Senhor Deus. Então esse trabalho voluntário, em certos momentos, ele protege a minha vida de fé também. Então isso também, realmente, se nós deixarmos nosso músculo sem utilizarmos, cada momento mais ele se enfraquece. Então se durante um mês, se você não faz nada, você fica parado, quer dizer que o seu corpo fica todo magrinho. Então realmente é por isso que as pessoas vão e começam a fazer realmente exercício físico e começam a trabalhar e assim começa a ter o músculo novamente. Então a nossa vida de fé também, o trabalho que nos foi permitido, quando nós fazemos completamente, então dessa maneira a minha vida de fé também ela pode ser cumprida diante do Senhor Deus. Não somente isso,
Mas agora, realmente, eu estarei evangelizando, eu poder espalhar esse trabalho do Senhor Deus. Isso é um grande agradecimento, isso também é importante. Realmente, o Espírito Santo, após a vinda dele, realmente o Espírito Santo, ele está dizendo, realmente recebeis o poder do Espírito Santo. Realmente vão para Samaria, para a Judéia, realmente para todos os lugares, serem as minhas testemunhas. Porque o Espírito Santo, ele trabalhará, o Espírito Santo, ele trabalha. Então, esse Espírito Santo, ele é o Espírito do Senhor Jesus, é o Espírito do Senhor Deus. Então, esse realmente Espírito Santo, realmente ele permite a graça. Ele está como realmente o Senhor Jesus, ele está como o Espírito Santo que é a nossa cabeça. Realmente sem o Espírito Santo nós não conseguimos fazer nenhum trabalho. Então nós, realmente o Senhor Jesus que se tornou a nossa cabeça, esse Espírito Santo. Realmente esse Espírito Santo, essa igreja é o corpo do Senhor. Então agora nós somos os membros desse corpo, nós somente somos isso, não é? Então esse Espírito Santo, ele ajudar para que esse evangelho possa ser espalhado, é o trabalho dele. Então eu estar agradecendo diante do Senhor, eu estar fazendo todo esse trabalho do Senhor, eu realmente com toda essa evangelização diante do Senhor Deus, todos os servos realmente nesse retiro de verão também, todos eles realmente fazem esse trabalho voluntário, porque eles têm agradecimento diante do Senhor Deus, agradecimento da salvação, agradecimento por causa da condução do Senhor, agradecimento por causa desse trabalho voluntário permitido, e então por fim, todos eles até os confins das terras são as testemunhas do Senhor, as testemunhas de Cristo. Eles vão e pregam todos os bens feitos do Senhor. Eles vão dizer todos os trabalhos efetuados pelo Senhor Deus, aqueles que pregam, evangelizam. Todos eles farão esse trabalho. Então, por fim, se nós falamos em 4 palavras, quer dizer que He died for me. Quer dizer que Ele morreu por mim. Quer dizer que esse Senhor, esse é o ponto principal, a chave dentro dessa palavra da Bíblia. Quer dizer que Senhor Deus, você morreu por mim. He died for me. He died for you. Ele morreu por você. Realmente, para dizermos outras coisas, nós nos esforçamos, nós estamos realmente nos dando nosso máximo para isso. Então, se o Espírito Santo ele não trabalha nesse meio, se o Senhor Jesus ele não trabalha nesse meio, todo o nosso esforço vai ser em vão. Não é? Então, mas esse Senhor, ele está lá dentro trabalhando. E dentro realmente desse evangelho, ele está trabalhando para que o evangelho possa ser evangelizado. Nós agradecemos a isso. Nós estamos nos esforçando no retiro de verão e o evangelho não é pregado. O Espírito Santo ele não trabalhou. Então, o que aí acontece? Quer dizer que todo o nosso esforço é em vão. Não é? Mas dessa vez também, realmente o Senhor, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele está trabalhando sem nenhum descanso. Ele está realmente permitindo todo o seu trabalho para nós. Vamos trocar Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 8. Romanos capítulo 1, versículo 8. Vamos ler todos juntos. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então, realmente, primeiramente foi dessa maneira. Realmente, primeiramente, ele mostra o que é o resultado desse trabalho do Senhor. Realmente, o resultado, realmente, o motivo desse resultado do Senhor. Se nós olharmos no versículo 6, realmente, entre os quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Em Roma, eles são aqueles que receberam o amor do Senhor e foram chamados para os santos do Senhor. Realmente, para todos estes, o Senhor Deus, ele permite toda a sua graça para que possa seguir o Senhor Jesus, possa ter paz, graça e paz de Deus, nosso Pai e o nosso Senhor Jesus. Realmente agora, realmente essa paz que é permitida para nós. Por quê? Porque nós recebemos a salvação. E então, se falarmos de forma realmente bem explícita também, quando nós recebemos essa graça do Senhor, o Senhor, ele permite a paz para nós. E nós temos a paz, nós temos essa vivência. Em primeiro lugar, quer dizer que realmente nós estamos evangelizando. E em segundo lugar, pelo Senhor Jesus,
realmente todas as pessoas que receberam a salvação, todas essas coisas, todo esse agradecimento, realmente o Senhor permite para que esse evangelho possa ser evangelizado para todos os lugares. Então o Senhor, ele permitir a graça, realmente esse evangelho ser pregado por todo o mundo, realmente esse evangelho ser evangelizado por todo este mundo. Nós precisamos agradecer mais uma vez ao Senhor também. Então, realmente, nós sabemos muito bem sobre esse trabalho, mas eu vou falar novamente. Realmente, vamos pensar que o diabo ele ficou muito bravo. Por quê? Porque do pastor que prega o evangelho. É por isso que o diabo, Satanás, ele disse para realmente os seus demônios, vocês ainda não pegaram aquele pastor? Então, todos aqueles demônios, eles realmente receberam todo o castigo de Satanás. Porque eles precisam atrapalhar para que ele não pregue o evangelho. Então eles pensaram, como é que eu vou fazer com que ele não pregue o evangelho? Então, em vez do agradecimento, eles tentaram colocar toda a reclamação e murmuração para aquele pastor. E eles buscaram realmente um diácono que tinha muita reclamação e murmúrio. E eles falaram, o pastor não gosta de você. Pense bem, você é assim, você é daquele jeito, não é? E ele falou, eu sou assim, eu sou assim, sim. E então, esse diácono, realmente o coração de agradecimento dele foi roubado. E agora dentro do coração daquele diácono ficou cheio de escuridão. Entrou a reclamação, entrou a murmuração. E agora o coração dele está cheio de escuridão. Realmente o filho da luz está no meio da escuridão, das trevas. E então agora, o diabo, o que ele fala? Ele fala, você quer expulsar aquele pastor, não é? Somente protege 3 coisas, então aquele pastor ele vai ser expulso. Primeiro, sempre tem a reclamação, murmuração contra o pastor. Segundo, sem descanso, vai e arranha aquele pastor. Rasgue, arranque tudo do pastor. E terceiro, todos os trabalhos que o pastor fizer, você reclame. Então aquele pastor vai ser expulso. E é por isso que aquele diácono falou, tá certo. Realmente com todo o esforço dele, ele fez todo o trabalho do diabo. Mas o que aconteceu com o resultado? Mesmo assim, aquele pastor, mesmo seja de reclamação, seja realmente briga, seja o que importa que ele faça, ele pregou fortemente o evangelho. Mas aquele diácono, no final, sempre se tornou uma pessoa de reclamação, realmente de murmuração, e assim acabou com a sua vida de fé. Estão entendendo? Então nós, se queremos realmente reclamar, nós não temos fim nas nossas reclamações. Mas agora, se nós vamos agradecer, esse agradecimento que nós tenhamos mesmo no nosso coração, realmente não existe fim também. Então realmente não importa, realmente eu preciso ver onde eu estou deixando meu coração. Realmente isso é para meu benefício, isso é para o benefício da igreja. Isso é o benefício realmente para agradar o Senhor Deus. Esse é o trabalho que eu preciso pensar. Então agora, mesmo que estejamos em comunhão, nós estamos dentro dessa igreja, nós sabemos muito bem. Então por isso, nossa vida de fé ser correta, ser bem conduzida, realmente é um agradecimento que nós fazemos diante do Senhor Deus. A igreja de Filipenses também, a igreja de Colossenses também. Então realmente o apóstolo Paulo, ele disse para a igreja de Corinto, seja realmente para a igreja de Corinto, de Filipenses, realmente ele disse realmente para que todos eles possam estar em comunhão dentro da palavra do Senhor, evangelizando, realmente estar no mesmo coração, realmente no mesmo objetivo, em união, e assim evangelizar. Então em Filipenses capítulo 3, se olharmos em Filipenses capítulo 1, então ele disse realmente sempre o agradecimento dele que vem primeiro. Realmente eu sempre agradeço diante do Senhor Deus. E assim, realmente, com esse grande agradecimento do Senhor Deus, eu posso sempre receber essa graça. Então assim eu viverei pelo esse evangelho do Senhor. Então a nossa igreja também, ela pregar o evangelho. Realmente quando esse trabalho de evangelização se cessar, essa igreja, ela a cada momento vai se tornando realmente corrupta, suja. Realmente no lugar onde os cristãos estão reunidos, sempre realmente esse trabalho da evangelização ela é efetuada, não importa onde seja. Realmente sempre o trabalho da evangelização ela ocorre. Realmente desde o primeiro dia até o segundo dia até o último dia. Realmente tudo isso é para o trabalho da evangelização do Senhor Deus. Aquele que começou realmente a evangelização dentro do nosso coração é ao Senhor. Até o tempo do Senhor Jesus. Ele efetuará todo esse trabalho. É por isso que nós temos certeza disso. Para Filipe, o apóstolo Paulo, ele mandou a carta para os irmãos de Filipenses. Dentro daquela carta, o apóstolo Paulo escreveu dessa maneira. Colossenses capítulo 1.
Vamos procurar dar para irmãos de Colossenses da mesma maneira. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, do versículo 3 ao 6. Colossenses capítulo 1, do versículo 3 até o 6. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada dos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já foi frutificado, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade. Da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. Então, desde aquele momento, realmente sem descanso, pregar esse Evangelho para todas as pessoas, para todo mundo. Realmente, verdadeiramente, quando cresce totalmente, ele dá os frutos, não é isso, ele vai crescendo e dando frutos. Pregando o Evangelho, a nossa vida de fé, ela vai crescendo, não é? Então, nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, ao nosso Pai, nós agradecemos. Então, isso realmente é um objetivo, um requisito de nós estarmos agradecendo ao Senhor Deus. Nós agradecemos e sempre estamos agradecidos. O apóstolo João também agradecia bastante disso. Se olharmos em 3 João, capítulo 1, ele fala, o presbítero ao amado Gaio, o meu amado Gaio. Gaio, ele não somente recebeu a salvação, mas pela igreja. Então ele é realmente uma pessoa que se sacrifica, uma pessoa que compra comida por causa da igreja. Esse Gaio, realmente Gaio, meu amado. Realmente de como o seu espírito deu bem, realmente de como você fez, fortemente trabalhou, voluntariamente. Realmente eu desejo que o seu espírito possa ser fortificado. Realmente que os irmãos venham e busquem a verdade, que testemunhem em vós. E você realmente seja esse testemunho da pregação do Senhor. E assim eu estarei realmente alegre. Realmente esse Gaio que ele sacrifica a si mesmo por causa dessa igreja. Gaio. O Gaio, aquele que realmente age dentro da verdade do Senhor. Aquele que age dentro do trabalho do Senhor Deus. Então quer dizer que não existe nenhum trabalho realmente mais bonito do que isso. Então, dentro desse trabalho que nós realizamos diante do Senhor, realmente dentro da evangelização, realmente as pessoas se unirem e pregarem, estarem em comunhão, como é que isso se torna um grande agradecimento? Felicidade, não é? Isso é algo realmente muito natural. Então, não somente isso, mas em certos momentos, o Senhor Deus permite o sofrimento, dificuldades, tribulação, e nós, recebendo isso, podemos agradecer ao Senhor. Realmente, no meio da tribulação, realmente seja dificuldade, sofrimento, isso não é prejuízo. Então, quando nós trabalhamos nesse meio, mais nós dependemos do Senhor Deus, mais nós dependemos do Senhor Deus, mais a fé diante do Senhor Deus, ela pode crescer. Vamos procurar 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 1. Versículos 6 e 7. Primeiro Samuel, capítulo 1, versículos 6 e 7. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Esse marido, Eucana, ele tinha duas esposas. Uma esposa é a Ana e a outra é a Penina. A Penina, ela já tinha um filho. E então, ela tinha os seus filhos. Mas Ana não tinha filhos. Então, o povo de Israel, para as pessoas que não têm filhos, eles consideravam como algo vergonhoso.
Então Penina toda hora irritava, falando, ah, você não tem filho, você não consegue ter filho, não sei o que. Então sempre ela, quando ouvia essas coisas, a Ana sempre chorava. E então, ter filho ou não ter filho, tudo isso estava nas mãos do Senhor Deus. Então mais ela dependeu do Senhor Deus. E então, vamos ver versículo 10. A Ana estava com o coração chorando, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas as tua serva deres a um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quer dizer que quando me permitir um filho, esse filho darei totalmente ao Senhor Deus. E essa Penina, ela sempre a irritava ao lado. Todo aquele sofrimento que ela recebeu, toda aquela tribulação, já que tinha isso que ela sofria, ela conseguiu suplicar diante do Senhor Deus. Chorando, ela clamou diante do Senhor Deus, aflita. Esse coração, nós realmente acho que conseguimos compreender. É por isso que o Senhor Deus permitiu a Samuel. Samuel, ela entregou ao Senhor Deus. E então o Senhor Deus utilizou a Samuel como um profeta. Realmente aquele que ungiu a Davi. Ele fez o trabalho realmente esplêndido de profeta do Senhor. Em certos momentos, realmente coisas que nós temos, esse sofrimento, essa tribulação, é para mais nós dependemos do Senhor Deus. Realmente esse pode ser realmente o sinal que o Senhor Deus está nos permitindo. É por isso que mais nós precisamos depender do Senhor Deus. E então, o Senhor Deus, existe uma resposta que Ele nos dará. É por isso que os apóstolos, e se olharmos no Antigo Testamento, os profetas, viver ou morrer, estar preso, ou mesmo que morram, todos eles não perdiam o agradecimento em seus corações. Então tudo isso é deixar na mão do Senhor, é a vivência. Realmente deixar tudo na mão do Senhor. Então mesmo que vivamos é viver pelo Senhor. Mesmo que morrer é morrer pelo Senhor. Viver ou morrer, nós somos do Senhor. Então o apóstolo Paulo, realmente ele diz, se permanecemos ou partimos, nós precisamos desejar, nos esforçar em sermos aqueles que agradam ao Senhor Deus. Viver ou morrer, qual seja a situação que venha a acontecer. Esse coração de sempre agradecer ao Senhor Deus. Então uma pessoa, ela disse, por causa desse trabalho de estar evangelizando, de pregar a palavra do Senhor Deus, ele foi preso. E então, esse pastor que estava preso, ele começou a orar. Senhor Deus, por favor, agora, nós que estamos presos, nós desejamos realmente pregar esse evangelho do Senhor. Então, mas agora o Senhor Deus permitiu para que eu fosse preso, para que pregasse o evangelho. Então o Senhor me enviou para essa prisão. É por isso que eu agradeço ao Senhor Deus. E então assim na prisão, todo o trabalho que ele conseguiu, o esforço, o máximo que ele podia fazer, ele fez, ele evangelizou, ele testificou o Senhor Deus. E então normalmente, realmente foi decidido para que ele fosse morto, recebesse a pena de morte, mas de repente, então caiu um mandato sobre ele, e assim ele foi solto. E de novo ele agradeceu ao Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, agora quer dizer que ainda resta um trabalho para eu fazer, para que eu não morresse agora, porque resta o trabalho diante do Senhor. Então o Senhor me salvou e permitiu a graça para que eu pudesse pregar o evangelho. Então ele agradeceu novamente. Viver ou morrer, o que seja que você faça, realmente tudo que você faça no trabalho ou na vida, realmente é para agradar, agradecer, feliz diante do Senhor Deus. Essa é a vontade de Deus. Tem uma palavra que conhecemos muito bem, em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa é a vontade de Deus, no versículo 18. Realmente todo o sofrimento, toda realmente reclamação, todas as dores que sofre, realmente precisa chutar isso para o lado. Agora precisa agradecer ao Senhor Deus. Dai graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Isso é o caminho correto da vida de fé, não é?
realmente, mesmo que surja algo que eu não consiga realmente aguentar, o Senhor Jesus Cristo irá me proteger. Realmente Ele está junto conosco. E eu preciso saber disso. Essa fé está comigo, não é? Então realmente precisa dar graças em tudo. Essa é a vivência. E então isso, desde agora, essa minha vida não é somente uma vida para mim, mas é uma vida realmente que é para as outras pessoas também. O Senhor Deus permite essa graça para que nós possamos viver dessa maneira, não é? Então realmente, verdadeiramente permitindo realmente receber na graça do Senhor viver. Realmente isso é permitir a felicidade para nós. Então antes também eu já fiz uma parábola assim. Fala, você. Então, é para você estudar por causa dos seus pais? Eu estou dizendo para você estudar por causa de você. Mas por que você não quer estudar? Então, você vai estudar para dar alguma coisa para os outros? Então, falando dessa maneira, mas falar ao contrário. Eu acho que isso é realmente para o cristão, está correto. Estude para dar para os outros. Então, estude para a medicina. Por quê? Porque você vai ajudar outras pessoas, você vai curar a doença de outras pessoas. É para dar para os outros. Então, uma pessoa que é empresária, ele tem uma empresa tão grande dele, tem todo aquele grande lucro dele, e ele pega todo aquele lucro dele e vai e oferta para realmente dar como doação para várias instituições. E ele pede, quando ele estiver morrendo no testamento, todo aquele meu dinheiro eu quero que dê para outras pessoas. Verdadeiramente, a felicidade, só quem recebe sabe dar. Um vizinho, uma pessoa veio para a minha casa. Então naquela casa, realmente o anfitrião, o dono da casa, ele começa a trazer coisas que nunca apareciam em casa. De repente ele começa a lembrar das coisas boas que estavam guardadas em casa. Ele vai, traz aquilo e fala, olha, experimente isso, coma aquilo, tenho isso aqui em casa. Ver aquela pessoa feliz, isso realmente traz alegria. Então, dar aos outros, a felicidade de dar. Então, mas você ficar guardando para você, usar somente para si. A vida dessa pessoa não tem realmente sentido algum. Então você dá para os outros, essa felicidade, você estudar pelos outros. É por isso que para os estudantes, para os filhos, você precisa dizer, você começa a estudar desde agora para dar para os outros. Retribua muito para os outros. Então para isso você precisa estudar muito, você precisa saber muita coisa, para que assim você poder dar muita coisa aos outros. Mas se não souber o agradecimento, ele realmente vai ter a murmuração no lugar. Então realmente o cristão que recebeu a salvação, da mesma maneira, se o agradecimento desaparece, essa palavra não entra em seu coração. Dentro do tempo da palavra, os olhos são fechados. Então as pessoas, eu estou tirando as pessoas que estão com os olhos fechados aqui agora. Se o agradecimento acaba, a palavra, ela simplesmente bate assim pro lado e não se torna nenhum benefício para mim. E começa a pensar, por que a palavra não acaba logo? Começa a murmurar, reclamar, começa a se tremer todo. E então assim, eles começam a reclamar, começam a ficar irritados, perdidos. Já não tem uma esperança, um objetivo na vida. Então isso é a forma de uma vida de uma pessoa realmente desgarrada. Vamos procurar Salmos 106. Salmos 106. Versículo 24 e 25. Salmos 106. Versículo 24 e 25. Também desprezaram a terra aprazível. Não creram na sua palavra. Antes murmuraram nas suas tendas. E não deram ouvidos à voz do Senhor. Então eles, nas tendas deles, eles estavam murmurando. Falando agora, dentro dessa igreja, o coração deles está cheio de murmuração, reclamação, contentas. Então assim, não ouvem, não deram ouvidos à voz do Senhor. Não é? E então a palavra não pode entrar no coração.
não têm o coração de agradecer. Lá na África, quando nós estamos como realmente missão, evangelizando, tem uma coisa que nós nos assustamos. Aos sábados eles fazem um seminário de um dia, desde 8 horas da manhã até 9 horas da noite. Mas então, em Gabon também, muda toda hora o missionário. Sempre aquele que está pregando a palavra. Eram 6. Acho que muda de 6 pessoas, mas as pessoas que estão sentadas desde o início até o fim estão ouvindo a palavra. Eles não vão nem ao banheiro. Então porque tem que ter algo para beber, mas não tem nada para beber. Então eles ficam o dia todo sentados, com uma garrafa de água. Nós damos a garrafa de água para eles. Então isso, quando você fica sentado, desde a frente até atrás, realmente as pessoas voluntárias vão indo dando para eles. Eles não fazem fila para buscar em outro lugar. E também tem pessoas que vão para o banheiro, então no meio eles vão no banheiro e depois voltam. Então é assim que eles fazem. Mas desde manhã até a noite ouvindo a palavra, mas não existe nenhuma pessoa que reclame. Na primeira vez, quando eu fui para a África, eles disseram, pastor, fale somente 30 minutos. Eu falei, por quê? Se falar mais que 30 minutos, todas essas pessoas vão para casa. Então, na Coreia, falar durante 30 minutos, eu vim lá da Coreia? Será que eu vim da Coreia somente para falar 30 minutos? Daí eu falei, não dá. Ele falou, somente faça 1 hora então. Então eu preguei durante 1 hora. E daquele meio, se todas as pessoas forem embora, então eu paro. Mas se continuar sentado, eu vou fazer durante 2 horas. E assim eu comecei a pregar. Passaram-se 1 hora, mas não havia nenhuma pessoa que fosse embora. Todos eles tinham um olhar bem grande. E eu, realmente a esclera fica bem branquinho. Eles ouviam muito bem a palavra. E quando acabou 2 horas, quem é que se assusta? O pastor que disse aquilo, ele se assustou. E segundo, durante 2 horas, as pessoas que estavam sentadas ouvindo a palavra, eles se assustaram. E terceiro, essas 2 horas que passaram tão rápidas, eles falaram, uau, como passou tão rápido. Quando a palavra do Senhor Deus é evidenciada, é pregada, o trabalho do Espírito Santo é efetuado naquele tempo. O Senhor, ele pode pregar esse evangelho, deseja que qualquer um ouça. Ele fala, Israel, ouça. O Senhor Deus deseja que escutem a palavra. E então, ouvindo essa palavra, o Senhor Deus busca esse coração. 2 horas. E nós conseguimos compreender. Mas desde amanhã, eu achei que daria um tempo de descanso, intervalo. Mas sem tempo de descanso. Somente o almoço. Eles têm um momento de descanso. Mas depois disso, só muda de pregador e continuamente vão pregando. Realmente, quem é que não consegue se acostumar com isso? É o nosso grupo de missionários que vão para lá. Nós estávamos quase morrendo. Mas então, as pessoas que estavam presas na palavra, as pessoas colocam fone e começam a ouvir essas palavras. E no meio de ouvindo todas essas palavras, o dia passava muito rápido. Então um dia ele passa muito rápido. Então nós, quando estamos presos à palavra do Senhor Deus, realmente nós não temos murmuração. Dentro das nossas tendas, quando estavam murmurando, porque eles não creram na palavra do Senhor, não creram na sua palavra. E então, eles realmente vão estar simplesmente presos naquele lugar. Então esse coração murmurado, o povo de Israel, realmente os 10 espiões, eles ouviram as palavras dos 10 espiões. E então eles murmuraram contra o Senhor Deus. Mas e o que o Senhor Deus ele fez? Ele disse para Arão e Moisés, para esse povo, realmente, até quando eu irei realmente ter paciência para esse povo que murmura contra mim? É por isso que durante 40 dias eles foram espionar
Mas ele colocou como um dia, como se fosse um ano. Então durante 40 anos fez com que eles fossem caminhando, se perdessem no deserto. Então assim eles não podiam mais entrar na terra de Canaã. O Senhor Deus, realmente a resposta dessa murmuração foi o castigo. Para nós também é a mesma coisa. Para nós isso se torna um ensinamento. E então agora, estamos no meio do deserto. Desde Monte Arão até o deserto. Na terra de Edom. Agora realmente todo aquele caminho que eles estão percorrendo. O caminho é totalmente realmente ruim. E o povo começou a ter o coração todo realmente quebrantado e começou a murmurar contra o Senhor Deus, contra o Senhor e contra Moisés, dizendo: por que vocês realmente nos tiraram que estavam lá no Egito tão bem, vivendo bem, e agora nos trouxe para esse deserto para morrer? Aqui não tem nem planta, nem realmente água, não tem nada. O nosso coração necessita de um monte de coisas, mas nós estamos realmente nessa perdição. Então o Senhor Deus mandou as serpentes abrasadoras, que começaram a picar o povo de Israel. E assim, realmente é algo muito famoso naquele tempo. Para Moisés, o Senhor Deus, eles foram para Moisés dizendo: Senhor Deus, povo, me salve. Então o Senhor, ele disse realmente para Moisés: cria uma serpente abrasadora de bronze e realmente prenda numa haste. E pegue essa haste e coloque no meio do arraial, para que todos aqueles que observarem essa serpente de bronze será curado. Realmente todos aqueles que quando olhassem, realmente no momento que olham, não é como se fosse um remédio viesse para ele e o curasse. Verdadeiramente, se olhassem para aquela serpente de bronze, eles seriam curados. Realmente eles precisam crer na palavra de Deus, não é? Então aquela mesma coisa, para o que o apóstolo João ele disse: e olhe, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá 2000 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz. Como é que nós podemos observá-lo? Realmente através dessa palavra, porque nós cremos nessa palavra, nos faz observarmos. Agora realmente, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o meu pecado. O agradecimento sobre isso. Mas então, o povo de Israel, e eles sempre estavam murmurando diante do Senhor, murmurando Moisés, eles murmuravam o condutor. E então? Se olharmos em 2 Reis, em capítulo 32, o Ezequias, ele estava para morrer. Ele orou diante do Senhor Deus. O Senhor Deus ouviu a oração dele. E realmente o Senhor Deus estendeu a vida para Ezequias. Mas o que o Senhor Deus disse para ele? Ezequias, ele teve o coração arrogante, e então ele não retribuiu a graça que recebeu. Então o castigo do Senhor Deus caiu sobre ele para Jerusalém, para Judá. Ezequias, essa graça que ele recebeu, ele não retribuiu. O Senhor Deus, ele deseja que retribuam a graça que receberam. A graça que receberam. Se não retribuem e eles somente esquecem, o Senhor Deus os chama de avarentos. Realmente, diante do Senhor Deus, tudo o que nós recebemos, nós não podemos ser arrogantes diante do Senhor. Ezequias, ele recebendo a graça do Senhor Deus, não a retribuiu. Ele não teve agradecimento. Não é? Realmente, por causa daquele agradecimento, realmente muitos resultados eles são manifestados, não é? Se olharmos em Lucas capítulo 17, vamos procurar. Lucas capítulo 17. Desde o versículo 12 até o versículo 19. Lucas capítulo 17, do versículo 11 até o 19. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse:
Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, conforme essa palavra, nós podemos pensar em duas coisas. Esse leproso realmente é a sombra de um pecador. O leproso, esse leproso, ao chegar ao Senhor Jesus, disseram, Jesus, mestre, não Senhor Jesus. Eles precisavam falar desse jeito, mas ainda, eles não pareciam que não sabiam bem. Então eles falaram, Jesus, mestre, chamavam Jesus de mestre. Mestre, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Pode curar a nossa lepra, por favor. E então o Senhor Jesus disse, vai e mostra-te para os sacerdotes. Então, se eles estão com a lepra ou estavam curando, tudo isso, realmente, quem diagnostica, quem pode realmente decidir que foi totalmente curado é somente os sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes diante do Senhor Deus. Nós somos sacerdotes do Deus Pai. E então, nós, se nós perdoarmos, tudo será perdoado. Se nós deixarmos, tudo será deixado. Então, da mesma maneira, se as pessoas receberem a salvação, se fizerem com que eles recebam a salvação, eles recebem a salvação. Mas se deixarmos, eles vão ficar normais, como estavam. Então, realmente é necessário mostrar o seu corpo para os sacerdotes. O que significa isso? Realmente, os seus pecados foram lavados. É por causa de quem? Do Senhor Jesus, o nosso Redentor, nosso Salvador. Realmente, enquanto eles estavam indo, eles se tornaram limpos. Não tinha nem para que mostrar para os sacerdotes, mas então eles mostraram para os sacerdotes, porque eles eram realmente enfermos, leprosos, então foram mostrar, receberam realmente o diagnóstico de que eles foram curados. E então, enquanto estavam indo, os 10 foram curados. Mas um deles, realmente com grande voz, dando glórias ao Pai. Glórias a Deus. Ele voltou realmente dando glórias à graça do grande Senhor Jesus que efetuou. Realmente que curou a lepra deste homem. Então realmente o pecado, realmente esse lepra ser curado, realmente era a esperança da vida dele. Realmente atualmente agora também. Realmente não existe nenhum remédio que possa acabar totalmente com a lepra, não é? Então com remédio não funciona. Então eles, realmente, o que eles podem fazer? Eles vão continuamente indo para o Senhor, eles mostram, realmente podem sentir que o corpo deles foram curados. E então, realmente, com grande voz, esse homem, sentindo a sua cura, voltou dando glórias a Deus. Ele foi e se prostrou diante dos pés do Senhor Jesus. Realmente, essa é a expressão do amor dele, do coração dele. Mas então o Senhor Jesus disse, onde estão os 9? Não era somente você que se curou. Os 10 foram curados, mas cadê o restante dos 9? E então sobre isso, realmente sobre essa verdade, os 10 foram curados, mas os 9, realmente carnalmente eles foram curados e assim se acabou, não é? Porque eles falaram, deu, muito bom. Eles tiveram agradecimento, mas não tinham nenhum coração de retribuir essa graça. Mas esse um homem, ele, após ser curado, como aparece no versículo 19, o Senhor Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Ele recebeu a salvação do Espírito também. Realmente o Senhor Jesus, o Redentor, ele foi retribuir a graça que recebeu. Ele foi agradecer e recebeu a salvação do seu Espírito. Agora o seu Espírito agradece. Então isso é algo realmente muito necessário. Então, de outras maneiras, realmente recebem ensinamentos através disso. Os 10 receberam a salvação, mas verdadeiramente é somente uma pessoa, a vivência após a salvação, realmente verdadeira diante do Senhor Deus, de viver agradecendo ao Senhor. Realmente a única vivência é de um homem, somente um homem. Após receber a salvação, quer dizer que todos vivem por conta própria, todos vivem pela sua carne, todos vivem por causa do seu pensamento, não é? Então, mas realmente não tem alguém que viva realmente agradecendo e expressando esse amor. Realmente são poucos que fazem isso. Realmente tem pessoas que falam que o ensinamento são assim. Mas qual seja o ensinamento, nós precisamos pensar que existe um resultado assim.
Então nós realmente temos sido salvos pelo Senhor. Realmente esse grande agradecimento que nós temos, essa vivência, realmente deve ser uma vida de agradecimento da graça do Senhor. Porque assim o Senhor ele permite mais e mais por nós. Por isso, uma pessoa que mexe com empresas, ela é tão rica, realmente ela realmente dar agradecimento ao Senhor Deus. Realmente todo o trabalho, realmente ele ter dado muito bom, realmente tudo é um agradecimento ao Senhor Deus, tudo isso realmente vem do Senhor Deus, e ele ofertar, dar ao Senhor Deus. Então esse trabalho da evangelização, realmente quando ele oferta para esse trabalho, o Senhor Deus ele vai preencher isso, e ele vai sentir, experimentar sempre esse trabalho do Senhor Deus, e tudo que ele tem, ele vai perceber que não é dele, é do Senhor Deus, e se o Senhor Deus está dizendo, eu vou usar, então ele pode dar a qualquer momento. Então realmente ele ter esse preparo no coração, quer dizer que o Senhor Deus, com certeza, realmente com o nosso cálculo ele não pode funcionar corretamente, mas o Senhor Deus realmente sempre ele preenche além do nosso cálculo. É por isso que nós podemos ver que realmente estamos agradecendo, retribuindo realmente uma grande felicidade. É por isso que sem realmente recuarmos, nós sempre estamos expressando esse agradecimento diante do Senhor Deus. Então nós sempre damos realmente a oferta de agradecimento. Realmente essa oferta de agradecimento que nós fazemos ao Senhor. O Senhor ele permite uma maior graça. E então isso realmente é através do nosso Senhor Jesus que realmente que permite a vontade do Senhor Deus para nós. O Senhor, ele para me salvar, ele morreu. E nós, após recebermos a salvação, agora sempre eu morro, todos os dias eu morro. Eu realmente nego a mim mesmo, nega a si mesmo, ele segue o caminho da cruz. Esse caminho é o caminho do agradecimento. Realmente o caminho de ver retribuindo esse agradecimento. E então, realmente a nossa fé ela pode ser fortificada. Quando nós vivemos essa vida de agradecimento, a nossa fé ela a cada momento se torna mais resistente. Vamos procurar Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Versículos 6 ao 7. Colossenses, capítulo 2, versículos 6 ao 7. Vamos ler todos juntos? Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, pela abundando em ação de graças. Então realmente precisam estar abundantes da ação de graça, realmente como foram ensinados. Realmente quando é essa graça realmente é abundada, maior agradecimento é abundado e maior ensinamento. Então não somente isso, esse agradecimento realmente é para retribuir a graça, a glória diante do Senhor Deus. Então a graça do Senhor Deus é mais abundante. Vamos para 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 14 e 15. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14 e 15. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Então, se olharmos aqui, a graça, realmente por causa realmente da agradecimento de muitos, realmente por amor de muitos, foi multiplicada. Realmente, por causa do agradecimento de muitos, a graça foi multiplicada. E assim foi para dar glórias ao Pai. Realmente, glórias diante do Senhor Deus. Não somente isso, mas através da nossa vivência de agradecimento ao Senhor Deus, a nossa vivência também ela se torna realmente mais firme. Vamos ver capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9. Versículo 8. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Vamos ler todos juntos.
E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Então aqui, essa palavra sempre, não, eu penso que isso se torna uma graça para a nossa vida. Realmente, toda a graça do Senhor Deus, ela sempre é abundante em nós. A graça do apóstolo Paulo também, realmente o que vem para ele? Realmente não vem nada de si, nada é belo dele. Realmente todas as coisas que ele tem efetuado é graça do Senhor. Em tudo que você faz, realmente precisa ser abundante a sua obra na graça de Deus. Realmente toda a sua boa obra é abundante por causa da graça de Deus. Então, realmente, um líder do trabalho voluntário, ele foi para realmente a missão evangélica na África. E ele tinha uma oração ao Senhor Deus. Senhor Deus, nossa igreja tem muita dívida. Por favor, permita para que nós possamos pagar essa dívida, porque nos resta muito, nos falta muita coisa. E então ele orou assim e foi para a África. E as igrejas da África, ele vendo o que eles faziam, no coração dele recebeu uma grande graça. E a oração dele mudou. Ele disse, Senhor Deus, eu agradeço pelo Senhor Deus nos permitir essa abundância. E de agora em diante, realmente ele nunca se preocupou sobre a dívida da igreja dele. Realmente, mas algo bem estranho, eu não sei como. Realmente isso é o que a palavra dele disse, realmente da fé dele, então eu estou contando para vocês. Cada momento a dívida foi diminuindo. E cada momento mais abundante, o Senhor Deus foi preenchendo. Ele experimentou isso. Então essa, Senhor, realmente ele com certeza, realmente eu penso que isso, a vivência dele também é correta. Realmente em tudo que fazemos, realmente em todas as coisas, realmente é essa abundância que o Senhor Deus nos permite, realmente toda a boa obra, realmente que é o que? É pregar o Evangelho, ser testemunha do Senhor até os confins da terra. Toda essa boa obra que é a evangelização transbordante. Realmente pelo mundo todo, em 79 países. Realmente pelo mundo todo, realmente existem tantas igrejas, mais de 500 igrejas que pregam o mesmo evangelho que nós. Realmente nossos missionários que estão lá fora, somente as famílias deles dão por volta de 100 famílias. Realmente se pensarmos nessas famílias que saíram, e nós pensarmos no número de famílias, no número de membros da família desses missionários, dão por volta de 600 pessoas. E eles estão realmente evangelizando e estabelecendo a sua igreja. Realmente nesse trabalho de evangelizar, realmente de forma transbordante, abundante, durante um ano. Realmente toda a oferta para a missão mundial, tudo o que nós estamos fazendo, realmente nossos irmãos e irmãs que estão fazendo, realmente o Senhor Deus permite a graça. E através dessa graça, realmente nós, para retribuirmos essa graça do Senhor, todos esses bens materiais que nós recebemos, realmente para dar a esse trabalho do Evangelho, realmente de forma abundante, realmente esse trabalho que o Senhor Deus fez, para que os irmãos e irmãs possam realmente ter uma vivência mais resistente diante do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele faz tudo isso e nós podemos ver. Realmente, se nossos irmãos e irmãs, de forma séria, fria, eles não ajudassem, e nossos realmente missionários que saíram para o mundo afora, realmente 160 famílias que saíram pelo mundo afora, realmente com certeza eles não iam conseguir fazer o trabalho da missão. Realmente como é que os bens realmente materiais que precisavam ajudar eles não vão para auxiliar? Eles precisam retornar, não é? Mas então, o Senhor Deus sempre toda a graça de forma abundante. É verdade. E agora nós precisamos agradecer isso. Tudo isso, realmente por causa de tudo, realmente de forma abundante. Realmente falar, Senhor, mas sempre nos falta alguma coisa. Mas vão para um país que não vive bem, porque vocês vão perceber o quanto vocês são abundantes. Algumas pessoas, elas realmente testemunham dizendo, eu tenho um coração, realmente percebi que eu preciso ter um coração mínimo. Realmente eu tenho um coração de muita culpa por eu viver tão bem. É verdade. Realmente aquelas pessoas, elas por causa daquele trabalho do Evangelho, realmente aqueles irmãos e irmãs que receberam a salvação pelo sangue do Senhor Jesus, todos eles realmente conforme a vivência deles, eles estão vivendo, pregando o Evangelho esforçadamente.
Eles, conforme é o trabalho deles, eles estão vivendo. E então o Senhor Deus com certeza permite tudo abundantemente para eles. Realmente para toda a boa obra que eles fazem. Realmente abundante o Senhor Deus permitiu a graça para eles. Por isso, que todo esse trabalho, realmente nós vamos viver com grande agradecimento. Então, porque se não vivermos assim, ao contrário, viveremos realmente no murmúrio, na reclamação. Realmente a minha vida de fé, ela realmente, a vitória e a derrota da minha vida de fé depende aí. Realmente agora a minha felicidade individual, a minha infelicidade também depende, divide bem aqui. E então por isso hoje, nós estamos pensando realmente sobre toda essa graça que o Senhor ele permitiu para nós. Essa vida de agradecimento que nós estamos vivendo. Realmente nós aprendemos a palavra dessa maneira. Então vamos orar. Senhor Deus Pai, nós realmente agradecemos. O Senhor não somente nos salvou, mas sempre nos conduz e faz com que nós possamos estar dentro dessa igreja, corpo de Cristo, que faz o trabalho do Senhor para pregar o Evangelho de forma abundante, que nós possamos ser fiéis. E em certos momentos o Senhor nos permite o sofrimento, mas nesse momento também o Senhor sempre está conosco, está nos segurando e até a morte Ele está nos conduzindo. Nós agradecemos por isso. Senhor Deus Pai, que o Senhor realmente possa estar nos segurando e que o Senhor realmente para o seu reino possa estar nos conduzindo, para que assim nós todos possamos ter essa felicidade da salvação, que nós realmente nessa graça, nessa paz do Senhor, que nós possamos ser habitantes com grande agradecimento, que assim nós possamos de forma transbordante agradecer e viver na condução do Senhor. Senhor, o retiro de verão que está em andamento, que o Senhor permita a graça para nossos pastores que estão evidenciando e testemunhando a sua palavra. E realmente em vários lugares também, nossos irmãos e irmãs que estão fazendo o trabalho voluntário. E todas as irmãs realmente que estão esforçando, realmente as pessoas novas que vieram hoje, realmente para ouvir essa palavra pela primeira vez. Aqueles espíritos, Senhor Deus, permita a graça para todos eles, para que todos eles possam ter uma vivência de aumentar, transbordar esse agradecimento. Que o Senhor possa conduzir dessa maneira. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.